Glória a Deus. Jesus é bom? Jesus é ótimo. Jesus é muito bom. Oh, glória a Jesus. Queria que você abrisse no livro de Daniel. E é curioso quando você vai pregar uma palavra que já se conhece, que já pregaram muitas vezes, ou você já pregou, inclusive, você fala Jesus. Como vai ser esse negócio? Daniel resolveu não se contaminar, a gente fala isso sempre. Mas a palavra do Senhor, ela se renova. E eu estou com isso aqui. Eu tenho aprendido que a melhor pregação é aquela que fala com você, né, Edu? Então você vai falar de coisas que o Senhor tem ministrado ao seu coração. E minha oração é que ela fale com você também. É a palavra de Deus, certamente vai falar. Então, Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel, capítulo 1, verso 8. Obrigada, Edu. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Nós vamos ler juntos, tá bom? 1, 2 e... Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Agora você vai igual um pregador pentecostal, você vai treinar para vir pregar aqui em nome de Jesus. Essa é uma igreja que cada crente é um e ministro é aquele que serve. Ele crê, mas o ministro é aquele que serve. Então você vai treinando aí em nome de Jesus, tá bom? E eu vou aqui ler bem atentamente para não errar o texto para ajudar você. Vamos lá? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Muito bem, como treinadores pentecostais, gostei muito. Então, nós vamos falar desse texto nunca visto na história dessa igreja, não. A gente fala bastante sobre Daniel. O pastor de Cran tem trazido algumas coisas acerca da Babilônia, nem vou entrar nessa questão específica da Babilônia, mas Daniel era um menino, um jovem, devia ter mais ou menos entre uns 15 a 20 anos quando isso aqui se deu. Quem tem entre 15 e 20 anos? Só curiosidade. Eu tô com a mão levantada, mas eu já passei dessa fase, viu, Ana Cristina? Já era. Olha o Nilson levantando a mão. Jesus está vendo, irmão. Muito bem. Ele era um jovenzinho do povo de Deus. E ele foi para o exílio na Babilônia. A gente conhece o Daniel como um grande profeta. Se você for estudar sobre sobre os últimos tempos, se você for estudar o livro da pastora Isa, se você for estudar o Apocalipse, você vai ter que estudar escatologia, você vai passar por Daniel. Mas ele era um oficial do alto escalão, ele se tornou um grande oficial lá na frente, mas ele era um jovem nascido, criado em Jerusalém. Ele era da linhagem real e dos nobres, lá no verso 3 do capítulo 1. Eu vou passar algumas coisas para a gente ganhar algum tempo. Ele foi levado cativo, então, enquanto jovem, mais ou menos entre 15 e 20 anos de idade ele deveria ter. E ele iniciou um período de treinamento de 3 anos, está lá no verso 5. Deixa eu ler esse. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, eles passariam por um período de treinamento de 3 anos, e no final, você vai ler lá no verso 19 e no verso 20, ele ia fazer uma prova oral, para ver se o que ele aprendeu direitinho. E ele também teve o seu nome mudado. Se você ler lá no verso 7, tudo no capítulo 1, tá? O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Então, eles tiveram os nomes mudados
Daniel significa Deus é meu juiz, ou Deus me julgou. E o nome dele foi trocado para proteja a vida do rei. Então imagina você que Daniel estava lá na casa dele, de boa, jogando videogame do momento, assistindo televisão, vendo Netflix, aquela coisa. Veio o rei da Babilônia e tirou ele do conforto do lar e da casa e da sala de TV. E o levou para um outro lugar em que teriam outros costumes, outra língua e outros estudos. E ele saiu do lugar onde ele era um dos nobres para ser mais um entre aqueles que se preparavam. E não só isso, não só tirou o Daniel do lugar de onde ele convivia, como também mudou de identidade. Cara, mudar de nome, quando eles tiraram o nome dele, que era o nome hebreu, para colocar um nome babilônico. Então eles tinham duas intenções com isso. Primeiro, para culturar mais a pessoa. Quando eu fui para os Estados Unidos, você já imaginou um americano falando Gláucia? Tem brasileiro que tem uma dificuldade, pastora Silvia. Minha mãe caprichou um pouquinho na hora de dar meu nome. Mas, qualquer coisa que a pessoa falasse parecido com Gláucia, eu atendia. Às vezes nem era comigo. Mas o meu nome é tão diferente para eles que é difícil de falar. Quando Daniel se mudou por livre e espontânea pressão para a Babilônia, eles mudaram o nome. E Daniel começa a tentativa de tirar de Daniel a identidade. Não deu certo e você vai ver por quê. Mas, de fato, ele teve o nome mudado. Então, Daniel passou por tudo isso. Passou pelo exílio, passou por ser retirado da sua casa, da sua família, dos seus amigos, foi levado cativo ainda na sua adolescência, começo da juventude, passou por estudos babilônicos. Então, eles falam que aqui eles foram treinados na linguagem, nos ensinos dos... Eu não vou lembrar o nome aqui ó. Verso final do 4, né? E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, ele foi aprender uma nova cultura, uma nova língua. E eu não sei se você já teve a oportunidade de aprender algo em outra língua. Uma coisa é quando você vou estudar inglês, vou estudar espanhol, vou estudar francês. Outra coisa é quando você vai estudar, sei lá, corte e costura, mas quem vai ensinar, ensina em inglês. Você vai estudar matemática, mas as suas aulas são em espanhol. Então, ele estava aprendendo outras matérias em outra língua. Precisava de muita graça de Deus. Eu lembro do primeiro ano lá, quando eu fui estudar inglês fora, eu não sei como foi para vocês, eu tinha umas anotações minhas que tinha uma parte em inglês, uma parte em português e uma parte em línguas, que era para tentar entender o que eu estava aprendendo ali. Chega uma hora você já não sabe mais que língua que você está aqui, né? Era difícil o desafio. Então, eles passaram por tudo isso. A gente vê muita história do Daniel, que foi lá, Jesus estava com ele na cova dos leões, e aquela coisa toda, e a gente fala, uau, super Daniel. Mas a gente não para pensar por tudo que ele passou. Ele não era uma pessoa madura, no auge dos seus 35 anos, que já sabia de todas as coisas e foi lá para arrasar e para ensinar o rei e para revelar as coisas. Não foi nada disso, ele foi um jovenzinho igual vocês aí. Eu queria falar igual eu aqui em cima, não dá. Igual vocês, nessa idade, pelos conflitos que você passa. O Daniel tinha os mesmos conflitos, e ele foi tirado totalmente do seu lugar de conforto, ou do seu lugar que ele sabia o que estava rolando, para ir para uma outra nação, falar uma outra língua, aprender outras coisas que não tinham nada a ver com ele, ainda teve seu nome mudado. Aí vem no verso 5 que nós lemos, o rei determinou a comida porque ele queria que eles fossem bem alimentados, não era porque ele era bonzinho, era para tirar o melhor desses meninos. E aí fala no verso 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. E eu queria te falar 4 pontos rapidamente, e aí nós vamos orar. Primeira coisa, a não contaminação é uma decisão pessoal. Eu posso aqui, Senhor, nós em nome de Jesus
não vamos mais nos contaminar com o mundo, nós não vamos mais andar em caminhos que não agradam ao Senhor. É uma oração que é ouvida pelo Senhor, mas a decisão ela tem que ser pessoal. Eu tenho que dizer, eu vou resolver que eu não vou mais andar por esse caminho que desagrada a Deus. É uma decisão da Poli, do Edu, do Anthony, da Esther. É nossa, mas ela é individual. E ela não pode ser transferida. Resolveu, Daniel? Resolveu? Fala o seu nome aí. 1, 2, 3, resolveu? Não se contaminar. E, aliás, antes do não se contaminar, fala uma outra coisa aqui, firmemente. Então, eu quero falar outra coisa, que a não contaminação não é só uma decisão pessoal, ela é quase que uma decisão diária. Cada dia, você vai ter que fazer uma opção por Cristo ou não na sua vida. Você vai aceitar Jesus todo dia como seu Senhor e Salvador? Não. Seu Salvador é uma vez só. Eu, na minha infância, aceitei todos os cultinhos, inclusive. Para ter certeza que estava bem dentro. Mas eu aprendi que com o Nilson aqui na aula dos conceitos, como é, Nilson? Uma vez que Jesus entrou, não sai mais. Essa decisão do Senhor Jesus como seu Salvador, ela é uma só. Mas a decisão de não se contaminar, de ter Jesus lá, lembra o círculo que a gente projeta alguns cultos? Jesus no troninho, no centro, ela tem que ser diária. Ela é pessoal e ela tem que ser diária. Decidiu firmemente, eu não vou me contaminar. Queria te lembrar também que nós estamos sujeitos à contaminação. Muito sujeitos à contaminação. A contaminação da Babilônia é só tirar, só abrir a porta. Está logo ali. Nós estamos sujeitos a ela. Se a gente não tivesse sujeito, Daniel não precisava se decidir firmemente não se contaminar. Todos nós, em todas as idades. E ele não se contaminava com as finas iguarias do rei. E eu posso pensar que as finas iguarias do rei é aquilo que te apetece, é aquilo que alimenta a sua carne, é aquilo que te atrai. Eu não sei o que atrai você aí no mundo. Eu sei o que me atrai. E eu sei o que eu preciso dizer. Com isso, eu não me contamino. Eu posso pensar que as finas iguarias é aquele... O que tem? Já conversou com alguém que a pessoa fala assim, o que tem? Nada a ver. Ai, tá exagerando. Quando a pessoa vem para mim daí e fala, o que tem? Eu já falo, tem tudo. Só por essa frase aí. O que tem? Nada a ver. Não exagera. Agora eu queria falar um pouquinho sobre finas iguarias, além de ser isso que apetece. Ele sai, olha só. Daniel saiu da casa dele, certo? Foi levado cativo. Estava lá estudando a língua dos caldeus, na língua dos babilônios, e só Jesus para ajudar ele lá a traduzir todas as coisas na cabeça dele. Ele já estava com outro nome, provavelmente vestindo outras roupas, falando outra língua. Estava dormindo numa casa que não era dele, numa cama que não era dele. Qual era o problema dele comer a comida dos caras? Se ele já tinha aberto mão de todas as outras coisas. Qual era o problema dele comer? Muito provavelmente aquelas comidas eram consagradas a ídolos. Então, comer daquela comida fazia parte de se contaminar com aquela idolatria e compactuar com aquela idolatria. Também, se você for ler em Levítico, eu pesquisei aqui, 11, tem lá todo o jeito da comida deles. Então, eles também não poderiam comer por causa disso. Mas eu queria te trazer um terceiro aspecto. Para o povo antigo, sentar-se à mesa e fazer uma refeição com alguém era um sinal de extrema intimidade. Você não se sentava à mesa com todo mundo, igual shopping center. Você trazia a sua casa e a sua mesa pessoas com profunda intimidade.
Deixa eu ler aqui. Concessão e cumplicidade. No mundo antigo, partilhar a refeição de alguém envolvia estabelecer um pacto. Também somente pessoas próximas e íntimas partilhavam a mesa. Lembra Jesus, quando ele ia conversar com os discípulos, quando ele tinha um papo mais íntimo, um papo mais sério? Normalmente, onde era? A mesa também. Não só a mesa, mas também a mesa. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. O que a gente tem trazido para a nossa mesa? E sabe, irmão, eu quero falar de outras coisas que não só pecado. Nós vamos continuar pecando, misericórdia. Vamos continuar falando contra o pecado, amém? Nós vamos continuar falando nessa igreja contra o pecado. Mas eu quero te falar de um outro nível, de um degrau acima. Quero te falar de coisas que podem contaminar você e afastar você dos tempos melhores do Senhor. Quero te falar de coisas que o diabo coloca na tua frente e te atrai e atrasa o plano de Deus para sua vida, atrasa aquilo que o Senhor quer que você viva. Quero falar de coisas que distraem o teu olhar. É engraçado, eu tô com 39, tô chegando nos 40, você começa a fazer umas análises já, né? E eu fiquei pensando, puxa, eu queria com 20 anos saber o que eu sei hoje. Ninguém me falou. Aí depois eu entendi, Rose. Na verdade, devem ter me falado, mas acho que eu não concatenei, né? Você não dá ouvido. Porque com 20 anos a gente realmente acredita que a gente sabe muitas coisas. Que dó. É, não sabe, tá? Só para registro, não sabe. Mas você só vai saber disso daqui a uns anos, então fica aí. Quem sabe se aprende agora. E eu queria ter aprendido algumas coisas, coisas que me distraíram, coisas que levaram tempo, coisas que me afastaram daquilo que era o plano perfeito de Deus. Não que eu deixei de viver coisas, mas eu poderia ter experimentado muito mais do Senhor se eu tivesse aberto mão de certas coisas, de coisas que me distraíam. O que você tem trazido à sua mesa? Eu creio sinceramente que nós temos tempos extraordinários para viver no Senhor, com o Senhor. Mas o que tem distraído você, o que tem afastado você? Porque, por outro lado, quando você não se distrai, quando você não se afasta, quando você está na sua decisão firme de não se contaminar, quando você está na sua decisão firme de ser cheio do Espírito, e aliás, ser cheio do Espírito não é sair rodando e saltando só, mas ser cheio do Espírito é ter Jesus no centro, comandando a sua vida. Você vive tudo aquilo que o Senhor tem para você, no dia a dia. Você pode parar para pensar em quantas coisas você, de repente, abriu mão. Ah, eram legais. Ah, mas eu não me distraí com elas. E coisas que o Senhor fez você viver. Você pode se lembrar de experiências, e eu queria abrir aqui para alguns testemunhos, de verdade. De coisas que o Senhor deu para você, que você viveu. Porque se Deus tem tempos melhores, é porque você já tem tido tempos muito bons com Deus, e o Senhor tem mais. E Ele vai fazer mais. Eu quero dar 2 testemunhos. Deixa eu já nomear algumas pessoas aqui. O Edu vai vir aqui, Simone vai vir aqui, o Nilson vai vir aqui dar um testemunho, a Kelly Olipe para o ímpar, pode vir os 2, e o Vitor. E se mais alguém, tem que ser rápido, senão nós vamos ficar aqui até meia-noite. Eu não ligo, mas eu acho que vocês vão querer ir para casa. Então, testemunhos rápidos de coisas que Deus tem feito na sua vida. Se você lembrar assim, tipo, olha, eu abri mão de tal coisa, e não é legalismo, tá, irmãos? Às vezes, né, eu não estou negociando com Deus, vou abrir mão disso para ter mais daquilo. Mas porque eu estou abrindo espaço na minha vida, o Senhor está derramando mais. A gente estava no monte, e a gente estava orando no monte, a gente fez aquela campanha de 7 semanas. O monte é muito maravilhoso. Todo mundo já foi no monte? Quem nunca foi no monte aqui? Levanta a mão. Nossa, Rose, você nunca foi no monte? A Cleusa também? Que coisa. Quando nós estávamos no monte, é muito perfeito. Você fala, tipo,
Senhor Jesus, ele fala, oi, estou aqui, pode falar. É muita presença de Deus, assim, muito gostoso. Mas você pode fazer da sua casa, evidentemente, o seu monte, amém? Aliás, faça. E orando algumas coisas e falando sobre ministério e tudo mais, apresentando as coisas diante do Senhor. Estou lá no monte, toco o WhatsApp, é o Rafael. Escuta, Glaucio, você não quer pregar no Renovação aqui, não? Eu já escrevi, não. Mas se você quer viver coisas diferentes, você vai ter que se expor. É óbvio que é confortável. Tô abrindo meu coração aqui para vocês, tá? Canaliza não, tá tudo certo. Era muito mais confortável para mim sentar, ouvir o pastor de Cran, ouvir o pastor José, ouvir o pastor Fábio, que pregam muito, sabem muito da palavra. Eu brinco que eu sou pastora júnior nessa igreja. É muito mais confortável ouvi-los. Mas como é que eu vou experimentar as coisas novas e os tempos novos se eu não pôr o pé na água para ver se o mar vai abrir? E eu com muito medo. Falei, tá bom, né? Tô aqui orando, não faz o menor sentido. Então, no monte eu recebi esse convite, que para mim foi uma das maiores loucuras, assim, até hoje. E no monte, acho que nos mesmos dias, o Senhor foi tão bom que ele não me deu a palavra, assim, nos 45 do segundo tempo. Ele me deu a palavra muito antes. E eu pude ministrar, e Deus confirmou de tantas formas, e foi muito lindo, assim, o que o Senhor fez, não é porque eu preguei, tanto faz o instrumento, o importante é a palavra, é o que sai do vaso. Então, foi uma experiência que o Senhor me deu, e eu fiquei muito feliz. Podia estar em casa descansando, podia estar fazendo outras coisas, mas eu resolvi buscar o Senhor. Em um outro momento, muitos anos atrás, na Eletropaulo, uma moça que estava muito doente, eu a levei para uma igreja, e o pastor de lá orou com ela, mas ela saiu muito em paz, mas ela não declarou Jesus. E aí no meu carro ela declarou Jesus. Eu tive já duas mulheres que no meu carro declararam Jesus. Então são experiências que o Senhor quer dar para nós. Aliás, faz muito tempo que ninguém declara Jesus no meu carro. Está na hora de estrear esse carro aí também. E você? O que Deus tem feito? Porque eu quero te dizer que você já tem, presta atenção aqui, você já tem aberto mão das finas iguarias do rei. Portanto, você vai viver as coisas extraordinárias que Deus tem preparado para você. Amém? Você crê nisso? De verdade? Glória a Deus. Vem cá, quem vem primeiro? Vem, Vitor. Boa noite para quem eu ainda não falei. Boa noite para quem eu ainda não falei. Obrigado, gente. Seguinte, o assunto é não se contaminar com as finas iguarias do rei. Então, há uns anos atrás, na minha adolescência, minha vida estava muito ruim. Eu estava muito triste. Estavam acontecendo várias coisas erradas. A minha família estava bem pesado, o clima em casa. A pessoa não estava vindo na igreja direito. Tinha acabado de terminar com uma namorada que eu tinha na época. Enfim, estava tudo muito triste. E aí, nessa época, os seus melhores amigos, aqueles que te conhecem próximo, eles chegam perto de você, eles querem fazer o quê? Te alegrar. O pessoal que era o meu melhor amigo na época, a pessoa que ela era uma pessoa que era nova na igreja. Então a forma de alegrar dela era sair com outras pessoas que não eram da igreja. Ele falou, pô, eu tenho uns amigos lá da escola, tal, não sei o que lá. Vamos comigo? Eu falei, tô aqui, não tô fazendo nada, sexta-noite, vamos? E aí eu fui. E a noite foi legal. A gente jogou jogo de tabuleiro, foi bacana, jogo detetive lá e tal. Legal. Só que em determinado momento o pessoal começou a tomar cerveja. E aí começa aquele assunto, você é crente, né? Crente não pode beber, né? Não, tudo bem, a gente respeita, mas você não precisa beber se você não quiser. E isso aconteceu, eu fui embora, tá, não sei o que lá. Teve outra vez que eles me chamaram, aí eu fui também, mais ou menos. Sabe o que eu percebi? Que aquilo não era pra mim. Todo crente uma hora percebe isso. Isso não é mais pra você. E aí quando eu falei, Senhor, eu posso até ir nesse lugar e não pecar, não tomar da cerveja, não conversar de besteira, mas mesmo assim eu não vou estar não me contaminando. Então o que eu faço? Eu corto essas pessoas que talvez sejam legais, mas que eu sei que não vão me fazer bem para ficar com você. E eu não fui mais, cortei relação com aquelas pessoas. E nesse meio tempo, o Nenê estava começando um projeto na Zona Leste de começar a visitar as pessoas. Ele falou, então, vem comigo. E essa foi a época
mais legal da minha vida. Porque eu comecei a sair com o Nenê, e a gente saía. Terça tinha culto na Zona Leste. Aí ia lá pra casa da Dona Isabel. Quarta-feira tinha reunião em sei lá onde. A gente ia lá pra reunião em sei lá onde. E Deus me usava, e eu ficava muito feliz. Na sexta a gente tinha um lugar longe pra caramba, Gal, depois da sua casa. E era muito bacana. Chegava em casa tarde e tal, mas foi muito legal. Porque em determinado momento eu falei, não vou sair com esses que não vão me fazer bem, mas você deu sim. Amém? Rapaz, eu estava pensando enquanto a Gláucia falava, recentemente lá na escola onde eu trabalho, é um lugar que as pessoas estudam muito, sabem muito, são descoladas. Para você pertencer àquele grupo, dá a impressão que, nossa, você tem que saber muito, saber o que está acontecendo no mundo, estudar muito, todo mundo estudou na USP, você vai se sentindo muito, né, diminuída, né? E aí, para você pertencer a esse grupo, né, de direção, coordenação, todo mundo muito, muito esperto, né? Você acaba não se posicionando. E aí você começa a querer fazer parte, né, a conviver com essas pessoas e não falar do Senhor e não dar muito a sua opinião e ficar mais escutando. Porque aí você vai, né, se aceita no grupo. E só que tem algo. Um dia eu estava aqui no sábado, vocês devem lembrar, que foi o culto da oportunidade que o Fábio pregou. Eu nunca nem falei isso para ele. E, e a gente fez uma oração. A gente fez uma oração para que a gente não perdesse a oportunidade, seja lá onde for, né? No nosso trabalho, na faculdade, enfim. E eu tinha acabado de perder uma oportunidade com a minha assistente, lá na escola. Ela chegou na minha sala, parou lá na porta e começou a falar que o casamento dela não estava indo bem. Começou a desabafar e eu ouvindo. E eu não tive coragem de falar do Senhor para ela. Eu amarelei. E quando eu vim aqui no sábado, na mesma semana, né, porque eu me falava de Jesus, eu vim aqui na frente e pedi para o Senhor, Senhor, eu quero falar de Jesus no meu trabalho, né? Me dá a oportunidade de novo. Eu perdi aquela oportunidade, mas foi impressionante. Na terça-feira, ela entrou na minha sala, na mesma posição, e começou a falar as mesmas coisas. E eu falei, meu Deus, eu não tinha dúvida. Enquanto ela falava, eu peguei minha bolsa atrás e comecei a procurar as 4 leis, bolsa de mulher, né? Um monte de coisa, mas eu sabia que estava lá dentro. E aí eu pus, e eu tinha certeza que eu podia falar do Senhor para ela naquela hora que ia rolar. E eu ouvi tudo e falei, então, Tati, senta aqui na minha mesa, deixa eu te contar uma coisa. E eu falei, eu pedi para Deus essa oportunidade de falar do Senhor para você. E é agora. Não tem nada que eu te fale aqui, diferente disso, que vai poder ajudar a salvar seu casamento, que vai poder te ajudar a resolver as questões da sua vida. E falei para ela, é uma pessoa dura, uma pessoa difícil, e ela aceitou Jesus. E ela está firme na igreja. Ela vai todo domingo na igreja e a gente agora não quer mais pertencer àquele grupo daquelas pessoas que são muito. Não, a gente quer o nosso grupo. A gente quer falar das coisas do Senhor. Então, assim, eu abri mão também de querer, né, ser muito importante falar naquele grupo. E Deus tem dado grandes coisas, né, para gente fazer, para eu fazer na obra dele. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor. Está fazendo um ano que eu estou na igreja. Passou bastante rápido, né? O ano passado estava aqui e tal. E aconteceram muitas coisas comigo. Eu vi o Vitor falando sobre. Como é que você falou, Vitor?
agora há pouco, deixa eu contaminar, né? Muitas coisas aconteceram comigo também. Quando eu entrei na igreja, eu estava no processo de divórcio, né? Já estava separado de fato. E o inimigo realmente pega a gente, né? Uma das coisas, para quem é casado, é difícil depois que você separa a parte sexual, né? Você tem uma vida ativa sexual, é muito difícil para a pessoa depois que se separa. O Edu foi um grande amigão, ele trouxe aqui na igreja com a Simone, me deu alguns aconselhamentos, e o pastor Cláudio. Uma vez nós ficamos quase 40 minutos conversando ali fora. E assim, o inimigo ele vem mesmo para detonar a gente. E para vocês terem uma ideia, as pessoas, as mulheres que se aproximaram de mim foram todas mulheres casadas. Onde que vem ali que o Vitor falou, né? A gente dá mole e acontece. E o Edu começou muito comigo, falou algumas passagens, não tenho muita habilidade com a Bíblia, ainda estou aprendendo ainda, né? O Douglas tem mais habilidades do que eu e assim vai. E o pastor Cláudio também me deu alguns aconselhamentos assim impressionantes. E o inimigo ele está ali perto da gente, ele quer nos detonar mesmo. E graças a Deus eu estou conseguir superar, né? Quando fala também sobre, a Simone falou agora há pouco, e a pastora Glaucia fala que tem como é que você fala, pastora? Evangelístico? Como é que é? Um sinal? Como é que você fala? Uma graça de evangelista. Eu já tenho a facilidade de falar com as pessoas, né? Eu não perco a oportunidade. Nós tivemos o almoço na casa da pastora Glaucia e eu me dei de bacana lá. Eu fui tentar evangelizar a moça da portaria. E é muito natural para mim, está sendo muito natural. Você chegar para as pessoas, do nada eu chego e falo. Né? E ando sempre com as 4 leis dentro da minha bolsa, no bolso, né? E não perco a oportunidade. O Senhor tem feito, assim, muitas coisas legais para mim. Eu vim do mundão. Vocês não têm noção do que é mundo. Eu vim do mundo mesmo. E a igreja aqui me acolheu de uma forma, assim, espetacular. Acho que eu faltei um domingo na igreja, acho que 2 domingos, eu vim todos os domingos, agora estou vindo ao sábado, né? E eu glorifico ao Senhor por isso aí. E Deus está fazendo coisas maravilhosas para mim. É engraçado como o inimigo quer pegar a gente nas coisas mais banais ou as coisas mais corriqueiras da nossa vida, né? Esse testemunho é de muito tempo atrás, mas eu só fiquei sabendo dele esse ano e foi uma coisa que eu não esperava e que me alegrou muito. A gente costuma dizer que você quer saber o nível de comprometimento de um jovem crente, sabe? Não, é chamar ele para jogar futebol e o juiz dá o primeiro apito, começando um jogo. Aí você começa a descobrir como é que o cara é dentro da quadra. E lá no Brás, era uma coisa impressionante que eu nunca tinha visto antes de chegar lá. Era assim, você fez falta? Parei, foi falta aqui, fui eu que fiz a falta. No mundo é o contrário. Eu falei, não fiz nada. Pode ter chutado a cabeça do cara, eu não fiz nada. E no Brasil era diferente. A gente aprendeu muito isso, essa lealdade, de jogar leal, procurar não fazer falta, mas se fizer... Parou. E se acusar. E esse ano minha mãe estava contando para mim, esse ano foi uns 3 meses, que ela estava lá no Brás, numa reunião, e aí o Giba estava falando, dando o testemunho dele, e aí perguntaram para as pessoas como que tinha sido a conversão deles. E ele falou assim, a minha conversão foi lá na quadra. E realmente a gente viu muita gente se converter naquela quadra. Gente da rua, que no começo vinha, começava a xingar, né, falar um palavrão, e a gente falava, aqui não, né? Na terceira, quarta vez, a pessoa já não estava falando mais. E ela começava a dar bronca nos amigos que ela estava trazendo. Pessoal, aqui também não pode falar. Ele nem era convertido ainda, mas ele já estava se acostumando com a ideia, vamos dizer assim. E o Giba falou, né, que a decisão dele de começar a frequentar
a igreja lá no Brás, foi que um dia a gente estava jogando, sou mais velho, eu jogo na defesa, ele jogava no ataque. Ele falou assim, eu tentei passar pelo Lipe 1, 2, 3, 4 vezes e eu não conseguia passar pelo Lipe. E eu comecei a ficar nervoso com isso. E teve uma hora que o Lipe foi numa bola e eu dei um encontrão, e para quem não conhece a quadra do Brás, é assim, da linha para a parede, se tiver 10 centímetros é muito. Né? Então, quando você quer machucar a pessoa, você vai empurrando ele na direção da parede. Aí ele para, você pega a bola e continua jogando. E ele falou assim, eu dei um encontrão no Lipe, o Lipe foi de frente para a parede, bateu na parede, se machucou. E ele falou assim, agora ele vem atrás de mim. E eu não fui. Eu não fui revidar. Por quê? Porque a gente estava acostumado com isso. Né? Ele era um jovem, estava começando a vir na quadra, para que eu ia fazer um revide com ele. Né? E ele falou assim, ele disse para minha mãe, a atitude do Lipe naquela hora me fez ver o quanto o pessoal da igreja era diferente. Eu só soube disso 3 meses atrás. Isso já faz uns 15 anos. 15, bem mais que 15. Uns 25 anos. Né? Que eu estou casado há 16 e saiu mais ou menos uns 5, 6 anos antes. Mas é interessante isso, né? Era uma coisa boba para mim. Comum que a gente estava fazendo lá. Mas é nessa hora que o diabo vai tentar fazer você cair. E você mostrar que você não é tão certo. Né, de dar a bolacha, né, não dar-se a outra face. Né? Isso, como testemunho, é muito importante. Né? A nossa vida tem que ser o testemunho antes da palavra. Antes da palavra. Aconteceu algo comigo. Aconteceu comigo algo muito engraçado no meu último emprego, né? Eu trabalhava numa empresa, eu fazia venda de componente eletrônico e tudo mais. E a gente tinha um pessoal lá, a gente trabalhava numas baias, né? Então tinha um pessoal que trabalhava aqui e outro pessoal que trabalhava aqui, então a gente trabalhava de costas. E tinha um rapaz que ele era vendedor. Tinha um rapaz que ele era vendedor e ele era meio jovem, ele sempre fazia umas piadas meio pejorativa, não pejorativa, de duplo sentido. E aquilo me incomodava, eu falava, Senhor, sempre essas mesmas piadas, aquela coisa e tal. E um dia a gente conversando, aí eu falei assim, meu, você só faz esse tipo de piada? Eu falei assim, meio brincando, mas meio sério. E aí, depois de um tempo, ele falou assim, por quê, meu, você se incomoda? E ele já sabia que eu era crente e tudo mais. Eu comecei a explicar, eu falei assim, cara, eu quero que a minha vida agrade a Deus. E essas coisas eu sei que não agradam a Deus, por isso que eu não falo delas, por isso que eu não quero saber delas e tal. E aí ele virou para mim e falou assim, nossa, eu queria ser assim. E aí eu pude falar um pouco de Deus e eu senti que ele começou a mudar. Ele parou de fazer aquelas piadas, até chamei ele para vir na igreja. E eu sei que, de alguma forma, impactou na vida dele. Eu não consegui conduzi-lo a Jesus, mas eu sei que foi um testemunho na vida dele. Glória a Deus. Quando a Glaucia falou alguma coisa que você abre mão, eu pensei, não sei se tem uma coisa específica, só que eu fiquei pensando e o que tem me incomodado muito é abrir mão da vergonha, sabe? Para mim, não é abrir mão do grupo, de tal atitude, mas é tipo, abrir mão da vergonha e deixar Deus te usar. Eu tenho experimentado umas coisas incríveis nesse sentido de, cara, eu não sou ninguém, a minha imagem não vale de nada. Eu quero que Deus me use. Então, eu vou abrir mão disso, por mais que possa ser uma coisa mais embaraçosa possível. E aconteceram algumas coisas nessas últimas semanas de eu chegar na faculdade à noite, encontrar um amigo meu e falar, vamos orar com... Já orou com aquele seu professor? Eu falo, cara, não tenho nada para falar para ele, mas o Espírito Santo vai fazer. Então, a gente chegou lá, começou a orar com o cara e ele ficou em choque.
É, um professor meu da faculdade, e ele ficou, cara, Deus te ama. Só foi assim, Deus te ama. Deus é um bom pai. E aí ele já ficou assustado e um amigo meu teve uma palavra de conhecimento sobre a família dele e ele já ficou mais assustado ainda. E depois a gente começou a orar com ele e falou: o que eu preciso fazer para ter isso? Ele falou: nada, é só você aceitar Jesus. E a gente orou com ele e foi tremendo. E essa semana eu passei por uma outra situação com uns amigos na mesa e eles são completamente aloprados, assim, tipo, num nível bizarro. Um deles é homossexual, a outra é muito envolvida e já foi com drogas e tal, já chegou a vender coisa dentro de casa. Mas eles são, tipo, são meus amigos da faculdade, cara. E eu creio que é quem Deus me botou do lado e é pra eu ser luz ali. Eu não posso, tipo, fugir disso. E eu tenho o Espírito Santo, sabe? O que é mais forte do que o Espírito Santo vivendo dentro de alguém? Acho que isso é a coisa maior. Você não pode, eu vou me afastar e deixar eles pra lá. E quem vai ser luz ali? Se Deus te colocou ali, por que, que não você e um outro que ele possa botar depois? Sendo que é o seu prazer ser usado por Deus. E aí a gente começou a conversar várias coisas e eles chegaram e me fizeram uma pergunta assim: Israel, eu sei que você é crente, é uma coisa muito pessoal, mas você é virgem? Aí eu virei e falei assim: mano, eu já passei por perrengue, mas graças a Deus eu consegui me manter firme. Aí eles ficaram assim: caraca, mano, que isso? Caraca, isso. Nossa, parabéns, hein, que não sei o que. Começaram a. Aí eu falo, mano, eu vou passar uma vergonha aqui, mas tô nem aí, mano, vou falar a verdade. E aí eles começaram a me perguntar muita coisa, e esse menino que é homossexual começou a se abrir, falou que a família dele já foi da igreja. E eu comecei a falar de Jesus no almoço, tipo, de uma forma que eu senti que era Deus me usando, assim. E essa menina, que é uma das minhas amigas, ela pega ônibus todo dia comigo. E a gente veio o caminho inteiro, e ela vem perguntando muita coisa da Bíblia e tal, e ela perdeu o pai há um tempo atrás. E ela tem uma revolta muito grande, ela fala que ela virou ateia por causa disso. E, cara, eu vim falando de Jesus o caminho inteiro, e a menina com o olho cheio de lágrimas, tipo, tentando se consertar assim no ônibus, ela não conseguia. E, cara, eu senti que foi uma benção. É tipo, eu abri mão da vergonha, cara. Se expõe que você não sabe o que Deus pode fazer, sabe? E eu creio que é isso que a gente tem que viver a cada dia, sabe? Deixar Deus fluir dentro de você, independente de qualquer coisa, tipo, independente da sua imagem. O que importa é a imagem dele. Eu creio nisso. Amém. É, recentemente o Senhor tem falado muito comigo sobre ser discípulo, sobre a gente olhar para Ele e segui-lo, e ficar observando como Ele faz, o que Ele faz, e a gente ir seguindo os passos dele. E dentre tantas outras coisas, e Ele tem falado muito, olha para mim, e aponta para mim. E isso tem sido muito forte. E aí, nesse meio dessas coisas todas, teve uma quarta-feira que eu estava indo lá para a Zona Norte, e quando eu cheguei no metrô, o horário estava bem em cima, assim, e aí eu chamei um Uber. E quando eu estava no caminho, o rapaz começou a se abrir comigo. E aí, quando a gente parou na porta da casa da Érica, porque a gente ia orar lá, eu não desci para ir orar. E comecei a falar do amor de Jesus para aquele rapaz. E ele ficou meio desse jeito aí que o Israel estava falando, meio embasbacado, assim, falou, caramba, o que é isso? E aí ele virou para mim e falou, cara, roubaram meu carro ontem, eu peguei esse carro emprestado e você é o meu primeiro passageiro. E eu estava em casa assim, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou, será que eu não vou? Mas eu precisava ouvir essas coisas. E aí eu pude conduzi-lo ao Senhor, e ele creu, e foi tremendo, me deu o telefone dele, falou, não, me liga e tal, e então foi lindo isso, né, como o Senhor nos usa. Mas foi curioso que nessa mesma noite, nós fomos lá para o culto, e eu ia pregar. E aí eu comecei a pregar, e nessa linha mesmo, de apontar para Jesus, sabe,
o Senhor tem falado muito da simplicidade, de ver a essência das coisas, do chamado dele, da obra dele e tudo mais. E eu falando, e naquela quarta tinha um homem lá que era uma visita, que o Nau tinha pregado na quarta anterior e tinha feito um desafio para o pessoal levar pessoas, né? Um deles levou esse homem. E eu fui pregando e falando do Senhor e tal, e foi tremenda aquela noite, porque a presença do Senhor era muito forte, estava todo mundo sendo muito tocado, sabe? A galera chorando e o Senhor falando, estava tremendo. E aí, claro, no final, quando eu acabei de falar, eu me voltei para aquele homem, porque eu falei, bom, é agora, né? Ele visita, o negócio é ele crer. E quando eu virei para ele, eu falei, e aí? E ele estava com o olho arregalado desse tamanho, brilhando. E ele falou, eu não sei se eu posso falar. Eu falei, pode, fala aí. Aí ele falou, eu já fui em algumas igrejas, mas hoje Deus falou comigo. E ele usou a sua vida para falar comigo. E aquele homem tinha um sorriso e um olho arregalado brilhando, e ele começou a falar, eu estou sentindo alguma coisa na minha mão, e eu não sei o que é isso, o que é isso? E ele olhava para mim, meio, o que é isso que está acontecendo comigo? E aí ele falava, é como se tivesse uma bola de bilhar nas minhas mãos, e quando eu viro, ela não cai, mas está aqui, eu estou sentindo, e está formigando minha mão e tal. E aí, imagina, então, é o Espírito Santo, ele, mas o que é isso? E ele não entendia, né? Claro que ele não entendia. E foi lindo, porque ele entregou a vida para Jesus naquela noite, e depois do culto, ele queria continuar conversando, porque ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo, e o Senhor continuava o tocando, e foi lindo. Então, e aí, a pastora Janete teve uma direção de Deus e falou, ora por ele, pela cabeça, pela mente. Falei, ok, vamos orar. Aí orei com ele, depois do culto. E aí essa semana eu fiquei sabendo que tem uma suspeita de Alzheimer. E aí ficou claro. E eu creio que o Senhor já curou, porque o Senhor revelou e levou a gente a orar. Então eu quero glorificar o nome do Senhor, porque sim, quando a gente se dispõe, quando a gente olha para Ele e decide entender o chamado dEle e o que Ele tem para a nossa vida, Ele faz, porque Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fechar aqui essa saladona para a gente orar. E agora, para onde nós vamos, Jesus? Glória. Tenho a menor ideia. Mentira, tem sim. Ó, do que você precisa abrir mão para você ter... Porque assim, a gente fala muito do sobrenatural aqui na igreja, né? Graças a Deus. Às vezes fica... Eu não sei o que você pensa que é sobrenatural. Para mim, cara, ganhar o professor da faculdade, tipo, é muito sobrenatural. Ganhar o tio do Uber é sobrenatural. Ser testemunha no meio do jogo de futebol é sobrenatural. Ganhar a própria funcionária que come arroz, feijão, sabe como você é no seu dia a dia, é sobrenatural. Viver em santidade no mundo como o de hoje é sobrenatural. Abrir mão do que todo mundo faz é sobrenatural. Não se contamine. Não viva o que todo mundo vive lá fora. Para você viver aquilo que só Deus tem para você. Você vai abrir mão de um pouquinho para receber algo imensurável. Deus tem obras maravilhosas para nós. Nós vamos andar. Quer falar? Esse ano foi um negócio muito diferente, assim, pra mim. Começou a acontecer muita coisa nova, assim. Não dá pra ouvir? Aqui? Aí a gente começou a fazer o devo na casa do Rael. A gente começou a pedir pra Deus muita coisa diferente que a gente queria viver, parar com essa vergonha e tal. E teve um dia que eu fui assaltado, dia 2 de setembro eu fui assaltado, roubaram meu carro, meu celular e tal. Eu fiquei meio em choque, assim, essa noite nem dormi direito. Aí eu cheguei em casa assim, orei e falei, pai, o que o senhor quer? E, tipo, a minha irmã estava nos Estados Unidos, um dos meus melhores amigos mudou pra Bahia. Comecei só a ver coisa ruim, assim, acontecendo junto, assim. Aí Deus chegou e falou, tipo, eu ouvi assim, nitidamente, falou assim, eu quero que você preste atenção em mim. E aí, então tá bom, né? Então vamos. E a gente começou a viver essas coisas que ela tá falando, né? A gente tem um Pockets na faculdade lá, que é um culto de terça-feira na hora do almoço.
E aí a gente tava lá outro dia e tava vendo um vídeo no YouTube de um cara que começou a orar por ter dom de cura, e começou a orar pelas pessoas e tal, as pessoas eram curadas. E aí chegou no final do culto, o cara que tava passando o vídeo falou, alguém tá com um problema aqui, que é a oração e tal. Aí tinha um moleque lá que tava com a perna engessada não, aquela uma bota, sabe? Assim? Tava com o tendão rompido, né? Fazia umas 4 semanas. Engraçado que tinha uma fisioterapeuta na sala. E falou, tipo, em 4 semanas o cara não anda. Normal. 4 meses pra recuperação e tal. Aí a gente falou, mano, então vamos orar então. Aí todo mundo chegou pra orar com ele, assim, todo mundo botou a mão nele, começamos a orar. Aí, amém, suave. Mano, tira aí, né? Vamos ver. Quando o cara tirou, a bosta tava mexendo, velho. Aí normal, assim, normalzão. Falei, caraca. Aí, tipo, a gente começou a ver isso e falar, mano, não é possível, tá ligado? O cara... Não, eu sei, mas foi a primeira vez que eu tinha visto, tipo, na minha frente, assim, a gente ficou, meu, não é possível, mano. Até o cara ficou assim, mano, não pode ser, velho, não pode ser e tal. E aí, depois que eu fui assaltado, eu tava ouvindo uma pregação, no dia seguinte, acho, uma menina do palco, assim, da Lívia. Só uma parte que eu vou falar aqui, que ela chegou e tava num dia na casa dela, aí ela olhou a previsão do tempo, assim, tipo, cada hora na previsão do tempo mostra o que vai acontecer. Tipo, meia-noite, vai chover 80% de chance de chuva. Aí, tipo, 1 da manhã, 80% de chance e tal. Aí ela chegou nessas horas assim, não tava chovendo, nem garoando nada. Aí, tipo, meia-noite, nada de chuva, e na previsão 80%. 1 hora, 80%, nada de chuva e tal. Ela achou, e aí, Jesus? 80% nada de chuva? Aí ele falou, assim com você também. Você me entrega 80%, não tem chuva. 80% não é nada. Eu quero 100%, porque 100% é chuva. 80% que você entrega, o que eu posso fazer com 80%? Eu achei, falei, 100% então, né? Nós vamos entregar 100%, amém? Vem, Antônio. Prometo que eu vou ser breve. O senhor tem feito várias coisas. Volta e meia eu venho contar testemunhos de viagem. Mas esse foi especial porque às vezes o senhor me lembra de algumas pessoas por orar, ou fala comigo num sonho, eu lembro de uma música. É meio surreal, é uma coisa de Deus. E tinha uma amiga da minha mãe que mudou para o interior, e muito tempo já a gente não via. Ela tem uma filha que mora em São Paulo, até casou, mas assim, não tinha contato. E aí eu acordei um dia, não sei o que aconteceu, de verdade, mas eu acordei e falei, preciso falar com a Armida. E eu falei, mãe, cadê a Armida, o telefone dela? Ninguém tinha telefone, a gente correndo atrás. E o Espírito Santo me incomodando. Eu sabia que era alguma coisa de Deus, mas eu não sabia nem o que falar. E depois de muito procurar o telefone dela, eu liguei para ela. Eu sei que foi algo tão surreal que eu liguei para ela, eu já falei, Armida, fecha os olhos. E o Espírito Santo já foi me tomando, e o Senhor foi dando várias palavras de conhecimento, confirmações, e já fazia muito tempo que eu não falava com ela. Eu e a minha mãe a conhecemos e sabíamos da vida dela, mas o nível de especificidade de Deus deu foi tão exato que eu lembro que uma das coisas que ela ficou espantada foi que o Senhor tinha mostrado um problema na coluna dela, que ela tem que fazer uma cirurgia. Salvo engano, foi isso. E assim, eu já não falava com ela há pelo menos uns 6 anos, mas o Senhor naquele dia me lembrou do rosto dela, me pediu para orar por ela e fez com que todas as coisas se encaixassem para ligar e orar por alguém que eu já não via há muito tempo. E o Espírito Santo foi dando tantas palavras assim, foi tão glorioso que eu lembro dela agradecendo. Ela falou, Anthony, muito obrigado por essa ligação. E o Senhor foi mostrando tantas coisas, dizendo que era o amparo dela e que ela não estava sozinha. E isso que eu achei especial, por mais que esse testemunho talvez seja simples para vocês, mas me marcou bastante. Porque o Espírito Santo sabia da necessidade dela, o Espírito Santo sabia que ela precisava de uma palavra, que ela precisava de um renovo. E ela mora em Araçatuba, eu acho, uma americana, assim, a 300 quilômetros de mim. Era uma pessoa com quem eu já não falava há 6 anos, eu já não tinha contato, eu não sabia qual era o telefone dela, eu não sabia de nada. Num sábado eu acordei e Jesus disse, ligue para a pessoa fulana de tal. E eu liguei, o Espírito Santo veio e falou várias coisas, assim, eu fiquei muito embasbacado, e às vezes o Espírito Santo faz essas coisas, e quando isso aconteceu eu falei, Espírito Santo, eis-me aqui, eu quero mais, eu quero gente na rua, enfim, traz endereço, porque eu ouço esses testemunhos, Deus mostrou o endereço, eu fui para tal lugar, uma coisa que eu quero ver, eu falei, Deus, traz um endereço, não sei, mostra, e o Senhor faz essas coisas, e eu acho lindo a gente viver isso, mais lindo ainda, que todos esses testemunhos que eles contaram, é algo disponível para todos nós, com todos nós Deus quer fazer, e a gente não precisa de nenhuma habilidade ou experiência, é o que a Glaucia falou, de sobrenatural. Às vezes a gente procura coisas com Deus, sejam, sei lá, dar rajada de línguas na rua, xerebacanta, sair na rua falando em línguas, mas às vezes
sobrenatural de Deus é manifestar o poder dele de uma forma incisiva, que não necessariamente seja uma forma esquisita ou estranha ou estrondosa. Às vezes o espetacular de Deus é uma coisa silenciosa, é uma palavra, é uma ligação para alguém que está a 300 quilômetros e precisa de uma palavra, o Espírito Santo vem e mostra exatamente o que ela precisa. Eu acho que é esse o grau de eficiência que o Espírito Santo quer trazer. Não necessariamente aquilo que é espetaculoso, que é fantasmagórico, mas aquilo que é eficiente. E o Senhor mostra essas coisas e usa e faz. E realmente as pessoas ficam embasbacadas e a gente fica mais ainda. E é lindo que não é alguma coisa que venha de nós. É uma coisa que Deus aporta se nós nos dispusermos para transformar as pessoas. Às vezes a gente fica achando que... Fica em pé enquanto eu falo, porque aí você já vai a gente orar. As pessoas, tem muita gente que não quer nos ouvir, tem muita gente que rejeita o evangelho, tem muita gente que nos rotula de muitas coisas, é muito verdade. Mas os meninos estão falando aqui, eu estou lembrando, quando eu estava na faculdade, tinha uma amiga que falava assim, Glaucio, eu gosto de andar com você tem sempre um salmo. Às vezes a gente fica pensando, e as pessoas ficam assustadas de ver o nosso posicionamento, a nossa palavra, porque elas precisam daquilo que você tem. Não se esqueça, as pessoas precisam muito daquilo que você tem. Aliás, é questão de vida ou morte, né? Ou céu ou inferno. E você tem a chave, que é Jesus Cristo na tua vida. Então, nós vamos orar sobre essas coisas, sobre aquilo. Tem uma oração individual para você fazer, sobre aquilo coisas que você já tem. Você viu os testemunhos. Estou tão feliz de ver tanto testemunho aqui de coisas que Deus tem produzido nas nossas vidas. E Deus tem mais. Ele é uma fonte inesgotável. Vem aqui, Israel, vem tocar um pouco. O Senhor Jesus, ele é uma fonte inesgotável. Amém? Se você tem vivido coisas extraordinárias, Deus tem muito mais. E o Senhor vai fazer no nosso meio. Então, abra mão, não se contamine para você viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Não abra mão daquilo que o Senhor tem para você. Não se distraia com outras coisas, porque o Senhor quer operar no nosso meio. Só entregar uma visão com a Kelly antes da pregação. Ela disse que via um... Você quer entregar aqui? Vem cá que você vai falar melhor. Parece, para mim não tinha muito a ver com a palavra, mas pelos testemunhos as coisas para mim se encaixam agora. Deus me deu a visão de Jesus estava aqui e tinha um caminho aqui e eu via a igreja em fila para vir esse caminho, mas aqui aí tinha um caminho para lá e um caminho para cá. Uns ele mandava para lá, outros ele mandava para cá. E tinha uma palavra grande aqui em cima. Ide. Era ele que direcionava. E estava aqui mandando. Ide. Tem a ver com que o final do testemunho do Edu aí, Edu. As coisas extraordinárias que o Daniel viveu aconteceram depois que ele decidiu não se contaminar. Nós vamos ter que passar por isso, Senhor. Eu não quero mais isso que me afasta. Eu não quero mais isso que me distrai. Eu não quero mais isso que me tira do centro da sua vontade. E eu estou falando de pecado, mas não estou falando só de pecado. Coisas que te atrapalham, que matam o seu tempo, que você poderia estar dedicando para o Senhor e para as coisas dele, e às vezes a gente dedica para outras coisas. TV, internet, são coisas que não necessariamente é pecado, mas dependendo do tempo que está tomando da sua vida, está te atrapalhando, está te distraindo, está roubando o seu tempo, está roubando aquilo que Deus tem para você. Então, nós vamos orar sobre essas coisas. Sabe, irmãos, essas coisas que eu estava falando aqui, o Senhor tem feito tantas coisas, o Senhor tem dado tantas experiências, e tantas experiências íntimas, em sala de casa, sei lá. E o Senhor tem chamado a gente para intimidade. Mas agora eu estava ali atrás e o Senhor começou a trazer algo. Eu achei importante falar. Que tem a ver com a pregação e não tinha me dado conta.
Mas alguns meses como o pastor Berg falou outro dia, passou um vento. E é engraçado como em algum momento eu tive tanta convicção de que aquele vento era a verdade. E eu ficava orando, Senhor, me mostra. Me mostra. E aquela angústia dentro de mim. E chegou um dia, eu entendi e eu desisti, na verdade, daquela oração. E eu comecei a orar, Senhor, eu não quero saber de mais nada, Jesus. Eu só quero a tua vontade, Senhor. Eu não quero saber o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro. Eu quero saber o que o Senhor quer para mim. E aí, passado mais algum tempo, o Senhor falou com clareza. É isso. E aí foi tão lindo que eu entendi, Glau, que era isso. Eu estava abrindo mão daquilo que parecia que era e que tinha tanta convicção. Eu estava abrindo mão de algo que em algum momento parecia que era tão difícil explicar. Enfim. Mas eu abri mão para saber a vontade do Senhor e para fazer a vontade do Senhor. E a partir daquela decisão, ainda que no primeiro momento eu não estivesse entendendo absolutamente nada, as coisas não faziam sentido, não se encaixavam, mas o Senhor falou, e era isso que importava, Ele falou. E de repente o Senhor começou um processo lindo, de íntimo, esse que eu estava falando, lá na sala de casa, lá, enfim, no dia a dia. Foi curioso porque o Senhor me tirou do meu trabalho, me levou para casa, e Ele falou, através de uma palavra que o irmão entregou, lá na sua casa é o seu monte, e a Glaucia falou isso agora há pouco aqui. E como o Senhor falou naquele lugar, como o Senhor tem falado naquele lugar. Mas de repente o Senhor levou a uma atitude de reafirmar a aliança, e Ele começou a falar sobre a aliança, sobre o chamado. E de repente Ele começou a fazer coisas sobrenaturais de novo. De novo. Eu sei lá, Glauco, por que eu estou falando essas coisas, mas eu estava ali atrás e eu entendi que era necessário ser dito. Porque não importa mais nada, meus irmãos. Senão a gente buscar a vontade do Senhor, ainda que a gente não entenda nada. Ainda que a gente tenha que abrir mão de amigos, ainda que a gente tenha que abrir mão de coisas, ainda que a gente tenha que abrir mão de tudo. Nada é mais precioso do que o Senhor e a vontade dEle. E eu creio que foi isso que Daniel fez naquela hora. Ele abriu mão de tudo, porque ele queria a vontade do Senhor. Amém? Feche seus olhos. O Edu falou de coisas que ele teve que abrir mão e eram convicções fortes que ele tinha. E eu não sei se você tem que abrir mão de vergonha, de convicções. Mas faça essa oração agora, irmão. Olha, a vida de Daniel teve que passar por esse processo, por essa etapa. E talvez seja a sua noite. Ai, pastora, mas eu já tenho feito isso. Mas, irmão, o Senhor tem trazido essa palavra. Talvez tenha mais coisas que nós precisamos abrir completamente, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós abrimos mão, Senhor, dos nossos sonhos, Pai.
Abrimos mão, Jesus, de quem nós somos, Pai, do que eu creio, Pai. Entrego tudo em tuas mãos. Não mais meu querer, mas o teu. Não mais meu pensar, mas o teu. Não mais meu agir, mas o teu. Não mais meu sentir, mas o teu. Mas o teu. Só o teu. Sim, Jesus, nós queremos, como Daniel que passou por aquela etapa de olhar aquelas coisas que apeteciam, que agradavam, aquelas coisas que de repente todos os outros jovens faziam, todos os outros jovens faziam, todos os outros jovens usufruíam, todas as outras pessoas experimentavam. Mas nós queremos rejeitar cada uma delas, dessas coisas que nos afastam, que nos entristecem, que nos tiram a atenção, que nos tiram o foco. Porque nós queremos receber mais do Senhor. O Anthony viu aqui o Senhor, era uma maleta, Anthony? Com vários instrumentos, e o Senhor ia colocando nas nossas mãos. E eu quero te lembrar então a visão daquele que via um caminho e o id escrito. Sabe por que você tem que abrir mão dessas coisas que estão te atrapalhando? Porque o Senhor quer te levar para novos lugares, novas experiências, novas situações, novas circunstâncias, para um novo patamar, para o novo de Deus. O Espírito Santo tem clamado nessa igreja que há um tempo se descortinando e você precisa se desvencilhar daquilo que te atrapalha e te distrai para você receber esse novo de Deus. Ô Espírito Santo, faz essa obra no nosso meio e se derrama nesse altar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Sabe o que eu entendi, irmãos? Que a gente não pode se distrair. Quando o Senhor fala, olha para mim, Ele está dizendo, não se distraia, não olha para o lado, não olha para outro lado, olha para mim, e dependa de mim, porque eu sei os planos que eu tenho para você, eu sei a vontade que eu tenho para a tua vida, eu sei as boas obras que eu preparei de antemão para que você ande nelas. E a cada passo que nós vamos dar, a gente tem que perguntar, Senhor, é aqui, ou é ali, ou é acolá? Como foi dito nessa visão aqui, o Senhor vai direcionar para cá, para lá, ou para onde for. Senhor, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso entendimento, que o Senhor coloque tamanha convicção em nós, que nada mais nos distraia, que nada mais atraia a atenção do que o Senhor, do que a tua vontade, Senhor. Faz em cada um de nós, Senhor, nós queremos sim ir e fazer a tua vontade. Leva-nos de volta à simplicidade, Senhor, a simplicidade do Evangelho. Faz-nos olhar para Ti, Senhor. Faz-nos olhar para Ti. Derrama do Teu amor sobre nós e que nós amemos a Ti acima de todas as coisas. E que esse amor flua para aqueles que estão ao nosso redor. Para que eles venham a Te conhecer. Para que eles venham a Te conhecer, Senhor. Tira das nossas vidas, Senhor, aquilo que não importa. Tira das nossas vidas aquilo que não são seus planos. E tira os desejos dessas coisas de nós, Senhor. Mas que nós queremos somente a tua vontade, a sua boa, agradável e perfeita vontade.
Toma-nos, Senhor, e leva-nos segundo o teu querer. Que a gente não queira mais nada, Senhor, mas que a gente queira somente a Ti e a Tua vontade. Que a gente abra a mão do que tiver que abrir. Ajuda-nos, Senhor, é difícil por tantas vezes. Mas nós confiamos em Ti, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Tu é aquele que deu a própria vida e a tomou de volta. Tu és aquele que nos tem transformado, Tu és aquele que nos tem conduzido, que nos tem sacudido, Senhor. Sacode mais, Jesus. Sacode mais, Senhor. Quebra-nos, Senhor, quebranta-nos para que estejamos prostrados diante de Ti. Porque queremos a Tua vontade, Senhor. Para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Tem alguma coisa, alguma palavra, uma visão? Não? Vem cá, as meninas, vocês querem fazer mais uma música? A gente canta a música e encerra o culto em seguida. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
enquanto eles vão continuar cantando, quero chamar todos os adolescentes aqui para frente. Nós vamos orar com vocês. O Espírito Santo está fazendo um alistamento aqui essa noite. O Anthony está falando que ele via o Senhor passando uma salva e recolhendo corações. Eu quero orar pelos... Vamos passar uma faixa aqui, uns 20 para baixo, Kelly? Tá bom assim? Vem para cá, 20 para baixo, vem. Vocês vêm para frente também, que vocês vão receber a oração. Depois vocês sobem para cantar, tá bom? Gigi, vem, amor. Vem que o Espírito Santo está fazendo um alistamento com vocês. Vocês vão viver coisas muito loucas, em nome de Jesus. São esses aqui? Então tá, Edu, vem aqui orar. Pastora Silva, você pode vir orar também? Vem, Kelly, se o Lipe tiver uma visão, vem orar aqui. Isso, eu vou cantando enquanto as meninas estão lá. No começo? Mas... Vem, Marina, vem, Vitor, vem orar aqui, que é o povo de vocês aqui, filha. Mas... Pode começar a orar, pode começar a orar. Pri, vem orar também. Vem orar, gente. De ti e menos de mim e menos de mim e menos de mim. E menos de mim. E ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, o servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, o servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Bem mais de ti, Jesus, mais
Jesus, mais de ti. Cante. Mais de ti. Mais de ti, Jesus. Mais de ti. Sim, Senhor, recolhe as nossas orações. Nós queremos agora nos despedir debaixo dessa unção, dessa presença maravilhosa do Teu Espírito e continuar com o nosso culto na nossa casa, por onde nós passarmos, que nós não percamos a oportunidade. Não permita, Espírito Santo, que a gente se distraia com coisas tolas, mas que nós possamos buscar o Espírito de Deus a cada dia, nos encher dele e aproveitarmos a oportunidade para manifestar o Teu reino. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão de Deus, nosso Pai, as consolações do doce Espírito Santo, seja com você, meu irmão. Que você saia deste lugar de culto, debaixo dessa palavra, para viver o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.